Fala galera, tudo beleza? Espero que todos vocês estejam bem. Esse vídeo é um pouquinho diferente, tá? A gente vai falar um pouco sobre masterização. E por que eu falo que é diferente? Um grande amigo do canal Mix by Jay me procurou lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, eu tô ressuscitando ele, então segue aqui, os links estão aqui na descrição. Me dá uma força lá no Instagram, tá bom? Que eu vou postar bastante coisa legal lá. Ele me procurou no Instagram com uma proposta sem pretensões, mas uma proposta para passar um conteúdo bacana para vocês. E eu, claro que topei, porque sempre quando as ideias são bem-vindas, né, a gente quer agregar o máximo de valor possível para vocês. A proposta dele é que a gente pegue a mesma mixagem e nós dois, como profissionais diferentes que fazem masterizações, fazer a nossa versão da masterização. E o propósito é mostrar para vocês como que engenheiros diferentes pensam diferentes e por isso que a gente tem sonoridades diferentes. Para além das ferramentas, para além do tipo de plugin que a gente usa, o mais importante é o nosso approach, quem a gente é e o que a gente ouve. E a nossa proposta aqui é fazer dois vídeos, a parte 1 e a parte 2. Eu vou mostrar agora para vocês o que eu fiz de processamento na minha master, e ele vai fazer um vídeo também falando o que ele fez de processamento na master dele. E depois a gente vai fazer um vídeo reagindo, eu vou reagir à sonoridade que ele chegou e ele vai reagir à sonoridade que eu cheguei, para que a gente entenda, às vezes ele pensou em coisas que eu não pensei e vice-versa. Então, eu acredito que vai ser um conteúdo bem bacana para vocês aí. Então fica ligado aqui no canal, já se inscreve, deixa o like, beleza? Compartilha com os amigos, manda aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, que eu sei que você participa, para que mais gente tenha acesso a informações como essa aqui que eu passo para vocês no YouTube, tá bom? E lembrando, todos os meus cursos aqui no primeiro link da descrição estão em promoção, então não perde tempo, beleza? Mas vamos lá, vamos ver aqui o que eu fiz nessa masterização. Já peguei meu fonezinho aqui, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a mixagem que ele mandou. Olha só um trechinho. Beleza, e eu vou mostrar para vocês a minha masterização que tá equiparado no volume. Entenda uma coisa, pessoal, mudou o volume, mudou sua referência, tá? Se você coloca, por exemplo, processamentos no seu canal master e considera aquilo como masterização, você tá no escuro, você tá processando, tá ficando melhor ou pior e você não tá percebendo. Então é importante você fazer a masterização fazendo um comparativo com a sua mixagem, tá? Para entender se você tá avançando ou se realmente o volume só tá camuflando alguma cagada que você possa ter feito. Então isso é uma dica de ouro, tá? Olha só a minha master. Bom, durante o processo a gente vai fazer essa comparação várias vezes para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas vamos lá para o processamento, para o vídeo não ficar tão grande. Eu fiz essa masterização basicamente com Ozone, tá? Gosto muito, super clean. Então eu gosto, já tô habituado com o Ozone. Basicamente eu usei o Ozone para fazer a masterização, tá? Mas eu quero que vocês entendam aqui a lógica e o que eu pensei e por que eu processei dessa forma. Isso que vai trazer mais conteúdo para você e mais informação nesse vídeo, tá? Vou desligar tudo aqui, ó, e vamos lá. Primeira coisa que eu notei, né, eu ouvi várias vezes a mixagem. Vou colocar a mix de novo aqui, ó. Bom, as primeiras coisas quando eu ouvi a mixagem que me intrigaram foram o estilo, ele precisa de bastante grave, né? Ele precisa de um grave bem cheio. Então esse grave cheio precisa ser controlado para que a gente não perca ele no processo de limitação. No processo de mixagem aqui para os meus ouvidos, ele tá bem legal, mas ele tá sobrando um pouco esse grave. E não parece muito intuitivo você tirar grave de um estilo que você precisa de muito grave. O que acontece é que você tem o limiter, que é a tampa da panela, né? Se você tem uma música maior do que a limitação, se você colocar o limiter, vai vazar. Então você precisa diminuir o tamanho da música para encaixar ele dentro da panela, que é a limitação, para você poder distribuir isso da melhor forma possível. Então, já me intrigou que o grave, ele tá bem legal, mas ele tá maior do que ele precisaria ser. Se eu controlar esse grave, provavelmente algumas frequências nas médias altas ali, principalmente, vão começar a pintar. Então isso tudo já tá na minha estratégia de masterização. Mas eu comecei exatamente pelos graves. Olha só, eu fui bem abrupto, tá? Eu liguei esse primeiro equalizador, eu não fiz todos esses movimentos de uma vez só, tá? Eu basicamente, quando eu liguei o equalizador, eu só fiz essa equalização dos graves, que eu tirei muita coisa desses graves. Se liga aí.
Espero que você esteja com fone ou com uma boa monitoração para você poder ouvir, mas eu tirei aqui, ó, de 62 Hz para baixo, eu cortei tudo. Ah, mas Kleber, o estilo precisa de grave. Calma, calma, que você já vai entender, beleza? Uma coisa que me intrigou também é que como eu preciso de um grave bem cheio, eu não posso ter ele distorcido, eu não posso distorcer muito, senão eu vou gerar vários harmônicos e ele vai soar crocante, ele não vai soar macio do jeito que eu quero pro estilo. Então, eu já logo depois coloquei um limiter ali e é batata, pessoal. Pra sonoridade que tá na minha cabeça, eu não posso ter um volume tão alto, tão agressivo. Não tem como você ter uma coisa agressiva e redonda, como eu quero esses graves ao mesmo tempo. Ou você tem uma coisa agressiva ou você tem uma coisa soft, não tem pra onde correr. Então, eu mirei essa master ali por volta de menos 9 lufs, que já é uma masterização bem quente, pro estilo, sem distorcer demais os graves. Até porque a mix que ele me mandou tá com grave distorcido na medida, não tá uma coisa muito distorcida, tá? Então, depois que eu tirei esses graves, eu já vim aqui com a limitação, tá? E subi mais ou menos o volume para ver como que o limiter ia se comportar com esse grau de energia que eu já tava tirando da frente, tá? Depois que eu liguei o limiter, eu voltei para a equalização e tirei algumas frequências, como eu disse para vocês, tirei os graves, algumas coisas no médio agudo, nos agudos começaram a me incomodar, porque eu tirei da frente, meu ouvido presta atenção no outro lado do espectro, tá? Vou fazer uma comparação aqui para vocês, olha só, como eu liguei o limiter, eu vou abaixar aqui um pouquinho no fader, tá? Só para a gente ter uma comparação de volume com a mixagem, então, olha como é que tava a mix. Bom, nessa etapa, a mix tá dando um couro na minha master, né? Muito mais redondo, muito mais macio. Mas esse é o objetivo, tá? Depois que eu fiz esse processo, eu vim aqui e coloquei um equalizador dinâmico. Como eu disse para vocês, algumas frequências ainda nas médias altas ainda estavam me incomodando porque eu tirei muito os graves, tá? Mas, Kleber, como é que você vai voltar com esses graves de novo sem distorcer lá no limiter? Eu preciso voltar com ele de uma forma controlada, não tem outro jeito. Eu preciso comprimir os graves. Eu preciso deixar com que eles não fiquem tão soltos para que a minha limitação trigue menos, certo? Então eu preciso deixar ele um pouquinho mais encaixotado dentro de uma compressão. E é por isso que eu vim aqui e coloquei 3 bandas dando uma comprimida nele, olha só. As diferenças aqui são bem sutis, tá, pessoal? Então, usem fones para perceber. Meu objetivo aqui com esse compressor multibanda foi segurar principalmente os graves, tá? E segurar o resto das frequências também para que elas se assentem um pouquinho melhor, mas principalmente esse grave ficar um pouco mais preso, tá? Para que eu possa depois, no próximo equalizador, voltar com esses graves novamente aqui, só que eu volto com ele comprimido, tá? Então, se eu deixar os graves soltos e colocar só o limiter ali, ele vai distorcer, ele vai trazer som indesejado, vai trazer harmônicos indesejados. Quando eu subo com ele comprimido, eu simplesmente consigo controlar melhor no limiter o que eu quero que o limiter dê gatilho para o limiter para ele comprimir, tá? Então, para conseguir uma boa sonoridade e um grave um pouco mais fofo, eu preciso ter ele mais comprimido e um pouco mais controlado, senão não tem jeito, tá? Depois tirei mais algumas frequências aqui que me chamaram a atenção no espectro. Vamos ver como é que a gente tá aqui nessa etapa, tá? Deixa eu vir aqui, ó, começar com a mix. Nessa etapa do processo, a gente consegue perceber como que a voz ela ganha ali um pouquinho mais de 700 a 500, ali um pouco mais de médio, e parece que a distância entre o 808 e a voz, ela diminui, parece que uma coisa cola na outra. Isso acontece porque eu controlei um pouquinho mais as frequências das médias altas, que o grave estava camuflando. Lembra que a gente conversou? Então, automaticamente, parece que a voz ela começa a se encaixar um pouquinho mais e as frequências param de pular, já que eu já coloquei a minha limitação para que eu tenha esse controle da tampa da panela, né? Bom, as diferenças são sutis e você fala, Kleber, você tá processando pra caramba, mas eu tô quase vendo diferença de sonoridade. Significa que a masterização tá caminhando pro caminho certo. Quando você começa a masterizar, consegue um volume bem mais alto
e você não vê tanta diferença entre o processo de mixagem, é porque você está no caminho certo. Porque quando você limita, você muda o limiter normalmente muda muito a sonoridade da sua mixagem. Se você consegue fazer pequenos ajustes para que você chegue no volume de mercado e não altere o seu processo de mixagem, significa que você está bem sucedido. Então, todas essas considerações que eu tô falando para vocês tem mais a ver com forma de pensar do que com qual plugin eu tô usando, tá? Presta atenção agora nesse Impact aqui, é uma espécie de Transient Designer que o próprio Ozone tem. E o que acontece? A gente tem 3 possibilidades quando a gente pensa em uníssono. E o que é uníssono? É quando 2 elementos estão tocando a mesma coisa. Basicamente é isso, tá? Que você precisa saber agora. Por que eu tô falando isso? A gente usa o uníssono primeiro para corrigir a afinação. Quando você tem 2 elementos tocando junto, você consegue fazer a média da afinação ali para seus ouvidos e você corrige um pouco disso. Você pode fazer um uníssono com uma flauta e um clarinete, por exemplo. Então você tem 2 opções. Ou a flauta dá brilho para o clarinete, ou o clarinete dá corpo para a flauta. E você tem a terceira opção, que é um elemento curto e um elemento longo. Ou o elemento curto está dando transiente para o elemento com sustain, ou o elemento com sustain está dando uma nota para o elemento com curto, que é o transiente. Kleber, o que isso tem a ver com masterização? Ora, tem tudo a ver. Se eu quero que, por exemplo, um bass, um 808, fale mais a parte do sustain, então eu tenho que deixar o meu transiente, quem simboliza o meu transiente ali, que seria o kick, um pouco mais baixo. Agora, se eu quiser que eu tenha uma questão mais rítmica, eu tenho que deixar o meu transiente do kick mais alto do que o sustain do meu 808, só para ele dar uma nota para esse kick. Então, olha como os processos de arranjo lá atrás começam a falar pra gente no processo de mixagem e de masterização. Por que eu falei isso tudo? Com esse meu processamento de compressão, principalmente multibanda, aqui, para mim, é muito claro que a gente tem esse uníssono do 808, que é o pequeno transiente do kick, e a sustentação. O que é mais importante para mim é a sustentação do 808 aqui. E o kick, ele só tá dando um pequeno transiente. Nota só, eu vou aqui colocar a mixagem, olha só. É bem claro aqui que o mais importante é o bass, né? E o transiente do kick ali, que é a representação do 808, ele tem um papel só para dar uma percussividade, ele precisa ficar mais baixo. Só que na mixagem eu achei que essa percussividade desse kick ainda estava um pouco mais alta do que eu consegui com a minha masterização no processo de compressão que eu fiz. Olha só como é que estava antes do Impact. Então, esse Transient Shaper aqui, esse Impact, eu coloquei para trazer um pouquinho mais do kick e aproximar um pouquinho mais a representação percussiva da minha média do sinal, que é o 808, que é o mais importante. Eu quero ele super cheio, abraçando tudo e sem distorções, tá bom? A galera normalmente distorce todo o 808 aí, e é por isso que não consegue um som clean, né? Um som gostoso de ouvir no final, lá no processo de masterização. Uma coisa bem legal que eu fiz nessa master foi ser um pouco criativo. Como a ideia aqui era para fins didáticos, eu fui um pouco criativo aqui, e vocês notem que eu tenho 2 Pro Kill aqui, né? Que é a única coisa que eu usei fora do Ozone, que veio depois, tá? Que foi uma ideia que eu tive depois. Nota que eu tenho meu limiter aqui, ó, ele já tá em True Peak, já tá setado tudo certinho, e eu gostei da sonoridade de colocar um equalizador depois, já que eu já tô tirando frequências, eu não tô somando frequências, isso não deveria distorcer, pelo menos dentro da DAW, mas eu dei um jeitinho nisso também. Então eu fiz automações aqui, eu tenho 2 automações, porque essa música tem um feat. Um feat que eu digo é uma participação, né, de um vocal masculino, olha só. E aí, o que me pintou a ideia de fazer? Quando eu chego na participação do cantor, eu queria mudar o balanço tonal. Eu queria chamar a atenção do ouvinte para um outro lugar do espectro, tá? Então, quando a menina tá cantando, a Natasha, acho que é o nome dela, tá cantando, eu tenho muito mais informações média-alta. E quando o cara entra, eu tenho muito mais informações média. Parece que o espectro fecha um pouco, fica um pouco boxy. E eu gostei dessa sonoridade, então quer dizer, não existe regras e na masterização a gente também pode ser
criativo, tá? Então, eu vim aqui, ó, no primeiro Pro Q3 e automatizei, que só em determinada hora da música, ele vai entrar tirando um pouquinho de uma região onde nosso ouvido é mais sensível. Presta atenção que eu vou colocar para vocês ouvirem um pouquinho de antes, como é que o espectro tá mais aberto quando a moça tá cantando, e quando o cara entra, fica bem mais médio, velado, e é esse meu objetivo na master mesmo, olha aí. Like I said, I ain't never told no lie, baby. You can meet me on the other side. I ain't tryna hide. Então percebam que quando a participação entra, meu espectro tonal, meu balanço tonal, ele muda completamente, fica mais médio, fica mais fechado. E quando ela entra de novo, abre de novo. Então isso são formas na masterização que a gente consegue fazer com que o ouvinte fique mais prestando atenção na música, fique mais ativo, porque a gente consegue dar movimento. Depois disso também, lá no final, tem uma parte que só o feat canta, né? Então eu vim com outro Pro Q3 aqui e fiz uma automatização para que só nessa hora eu tirasse um pouquinho ali de 2.700, que nossa região é um pouco, nosso ouvido é um pouco sensível para essa região. Então eu automatizei também essa parte, tá? Mas eu fiz isso depois do meu limiter final. Isso não teria tanto problema se eu não estivesse trabalhando em True Peak, né? Eu falo sobre isso tudo dentro dos meus cursos, pessoal, só dentro do meu curso de mixagem, masterização, tá? Mas para evitar isso e eu não ter problema nenhum, eu coloquei um outro ozone aqui, na verdade só um limiter, e não fiz absolutamente nada. Eu só coloquei aqui, ó, em -2, que era onde eu queria segurar, e liguei o True Peak. E não dei volume, não dei nada, porque mesmo que eu já esteja com o meu sinal exatamente onde eu queria ali em nível True Peak, depois quando eu mexo no equalizador, depois disso, mesmo tirando frequência, teoricamente meu volume deveria diminuir, eu tô mexendo na relação de fase, né? Eu tô mexendo completamente na relação de interpolaridade, eu tô mexendo na fase, eu tô mexendo em absolutamente tudo. Então, como eu tô pós-limiter, pode ser que no processo de conversão de novo, eu tenha intersample e acabe clipando o meu áudio no processo de conversão novamente. Por isso eu coloquei aqui um limiter completamente sem fazer nada, olha só. Never thought that love could be so fine. I want you forever, man, I want you all the time. Walks on the beach, trips to Dubai. Então a minha ideia aqui é só restaurar o -2 True Peak ali, tá? Essa master ficou batendo em -9 LUFS, que eu acho que tá super bom pro estilo. Caso contrário, se eu quisesse um volume mais alto do que esse, com certeza meu grave não ficaria tão limpo quanto tá esse grave aqui. Claro, a gente já tem uma distorção que já veio na questão da escolha do sample ou da mixagem, tá? Mas eu não queria que essa distorção viesse do processo de masterização, tá? Pessoal, é importante vocês entenderem que isso daqui é um approach que eu tomei, mas para cada música são decisões diferentes, tá? Não tem como passar todo o processo aqui dentro do YouTube, por isso eu fiz um curso de masterização que você encontra aqui no primeiro link aqui embaixo, onde a gente vai masterizar 5 músicas junto, e aí lá eu tenho muito mais tempo para falar cada decisão, por que eu usei cada ferramenta, e o que você pode fazer para ouvir melhor as suas masters e de fato o que é masterização, tá? Porque hoje em dia, como as coisas estão muito facilitadas, até por questões de inteligência artificial, o processo de masterização ele tem meio que se perdido de fato qual que é a ideia do processo de masterização. Muita gente confunde processar canal master com o processo de masterização, tá? E se você quiser chegar num volume alto, como que você vai chegar? O que você precisa fazer para chegar num volume alto? Isso tudo tá no meu curso de masterização que você encontra aqui embaixo, tá na promoção nos próximos dias e você ainda ganha como um brinde um curso completo de Isotope Ozone 11 nessa promoção. Então, se eu fosse você, eu não perdia, são os últimos dias, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, eu espero que eu esteja ajudando vocês aqui com as informações do canal. Tamo junto demais, Deus abençoe e forte abraço.